Olá, turma. Vamos ver a unidade 5 de Geografia. Vamos falar das ações da natureza. Então, no livro de Geografia, na página 2 e 3, que vocês podem ver ele aberto com as duas páginas. Eu só posso mostrar uma aqui, mas está valendo. Vamos lá. Aí nós temos uma imagem de plantas e de rochas. Nós vamos ver as ações da natureza nas modificações da paisagem. Observe o número 3. Essa rocha, ela tem formato de um objeto. Qual objeto seria esse? Para mim, seria um troféu, uma taça. Pois é, tem rochas que eles parecem um objeto que usamos ou que vimos em algum lugar. Tem rochas que só parecem alguma modificação, alguma coisa esquisita. Mas isso não foi o ser humano que fez, não. Isso foi modificação da nossa natureza nesta paisagem, nesta rocha, neste local. Então vamos ver a seguinte, outros tipos de modificações que são feitos pelas forças de nossa natureza, de nossos elementos naturais. Então tudo que vem natural é da nossa natureza. Então vamos para a página seguinte, onde fala sobre como os elementos da natureza transformam as paisagens. Então, conforme o que vimos, na abertura, cada lugar tem sua paisagem. Então, toda paisagem de um lugar para o outro é diferente, nenhuma são iguais, são diferentes. Então, cada local tem sua paisagem e a natureza e o elemento natural trabalha modificando diferente, deixando ela diferente. Então, vamos parar para pensar. Meu Deus, como é que isso acontece? Vamos ver agora nessa nossa aula. Então, os elementos que compõem cada local são diferentes. Cada lugar tem sua paisagem e as paisagens são modificadas diferentes. Não estou falando da ação do homem, estou falando da ação da natureza. Então as paisagens não são estáticas, elas são dinâmicas. Por que elas são dinâmicas? Porque elas sofrem modificação todo tempo, todo instante. As paisagens são constantemente transformadas pela ação de diferentes elementos naturais. Quais são esses naturais, esses elementos naturais? Vocês sabem, não sabem? Sabem? Vocês sabem. Então eu vou dizer aqui, se vocês não sabem, para vocês lembrarem. A luz do sol, o calor do sol, o vento, as águas da chuva, as águas do rio, as águas dos oceanos, os vulcões, os terremotos e os trovões também podem causar algum tipo de modificação na natureza. Então, vocês pensaram nesses elementos também? Eu sei que sim. Então vamos ver abaixo. Aqui vou direcionar meu rostinho. É um texto que fala sobre as ações das águas. É o primeiro elemento que vamos ver que modifica a paisagem da natureza, certo? Esse é um elemento natural, a água. Eu vou deixar esse texto aqui para vocês lerem. Eu vou ler também, mas vocês também vão ler e vão acompanhar a leitura, certo? Vamos lá. Vou colocar minha carinha aqui em cima para não atrapalhar. Claro que minha tela tá pequena. Eu posso sim puxar para vocês verem melhor. Mas como vocês estão com o livro de vocês, vocês acompanham do livro de vocês. Vamos lá? Então, planeta água. Água que nasce da fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas
ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Quem fez esse texto foi Guilherme Arantes. É trechos de uma música sobre o planeta Água que ele fez. Então aqui tem umas partes bem legais que podemos saber da água, da ação da água. Então a água, ela brota, ela nasce, ela tem uma nascente, não é? E ela deságua, criando inocentes riachos, riachinhos, onde levam sua água para outros lugares. Elas podem chegar no sertão? Podem sim. Quem diz que não? Podem, em forma de rios, onde as pessoas que moram lá podem utilizá-las para fertilizar a terra e começar a plantar, a dar para o seu gado, né, para seus animais, para os seus animais sobreviverem ao calor, à quentura do tempo. Também eles banham aldeias onde moram pessoas e matam a sede da população, das pessoas que moram ali. As águas também podem correr e cair nas pedras, transformando em cascatas, em cachoeiras, como já vimos muitas vezes, não é? Na curiosidade no Google Imagem, Google Vídeos no YouTube, tem muitas cachoeiras. Então aqui perto da gente também tem cachoeiras. Ali as águas estão passando pelas pedras e transformando nas cascatas e nas cachoeiras. Depois disso, elas se transformam e acalmam nos lagos e nos rios. Então aqui, ele quer passar que a água, ela pode transformar as paisagens pela sua força. A água, ela tem a sua força e ela modifica toda a paisagem por onde ela passa, por onde ela quer passar, né? Então, vamos ver aqui a força dos rios, a força da chuva e a força dos oceanos. Vamos trocar para a página 5. Observe a imagem das águas dos rios. Observe aí uma imagem do Cânion Itaimbezinho, que fica no Rio Grande do Sul. Aqui nesta imagem daqui, ela mostra as formações rochosas. Não são montanhas de barro, são montanhas de rochas, que nela, lá dentro no meio, deixa eu direcionar aqui, eu estou cobrindo acima, mas no livro de vocês dá para ver, uma linhazinha mais escura. Ali se passa um rio. As águas dos rios e dos elementos que podem transformar a paisagem, em razão de sua força, as águas do rio removem e carrega pequenas partículas de solo durante seu percurso, nas áreas mais altas e nas áreas mais baixas. Em alguns casos, com o tempo desse desgaste, o solo das rochas vai formando vales profundos. Então, é o caminho que está passando esse rio, bem no meio das montanhas rochosas. Foi a força da água que causou esse caminho, que criou esse caminho para que a força da água, que a água corra para outros lugares e não fique ali empoçando. A água, ela tem muita força, minha gente, e vai criando o seu próprio caminho. Não é o homem que vai construindo o caminho do rio, é a própria água mesmo, é a própria força dela, certo? Então, alguns casos, com pouco tempo, com o tempo, esse desgaste do solo e das rochas vai formando os vales profundos e os rios, que chamam de canyons, grandes canyons, né? E mais para frente se transformando em cascatas e cachoeiras, dependendo do local e do lugar onde o rio vai chegar. Então, em outras maneiras, as águas do rio transformam as paisagens e ocorre durante a alteração de níveis também. Principalmente quando há chuva. Quando estamos em tempo de chuva forte, o rio fica cheio, não é? Aqui a gente não tem um rio, Ipojuca. Então, quando chove demais, ele aumenta o nível, ele fica muito cheio e ele transborda, alagando nossa cidade, alagando e passando dentro das casas das pessoas que moram perto.
A mesma coisa acontece em outros lugares também. Mas aqui abaixo, deixa eu direcionar meu rostinho, temos duas imagens aqui da paisagem, paisagem 1, paisagem 2. A paisagem 1, ela mostra o Rio Madeira durante a época de chuva. Esse Rio Madeira, ele fica lá em Manaus, no Amazonas. Então, observe que ele está bem cheio. Na época de chuva, é muita chuva, é chuva constante. Então, a imagem mostra a quantidade de água, a imensidão de água. Então, na época de cheia, o volume da água é maior e mais forte. A imagem 2 é o mesmo rio, mas na época da seca, na época da estiagem, na época do verão, onde a gente não tem muita chuva. Então, o rio fica seco, ele mostra suas vazões, ele mostra o arenado que tem abaixo dele, toda a extensão de areia. Ele diminui o nível de água. Enquanto uma imagem tem muita água, na outra imagem temos pouca água. É a mesma coisa que acontece aqui. Nosso rio hoje, ele está baixo porque não choveu muito, graças a Deus, porque não deu cheia e ninguém perdeu suas casas nem seus móveis. Mas está no lugarzinho dele porque estamos em época de pouca chuva. Não tem perigo dele aumentar e invadir as casas. Vamos para a próxima página. Vamos falar sobre a água das chuvas. Que a água do rio, né? Sabemos que ela aumenta o nível conforme as chuvas. Então vamos ver a água da chuva. Aqui mostra que a água da chuva, ela pode transformar diferentes paisagens. Temos duas imagens da Caatinga. Uma imagem da Caatinga é a vegetação que durante a época da estiagem que não tem chuva, elas ficam aí mortas, ressecadas, né? Cheia de cactos. Então aí é uma imagem que está na seca, está com a falta da água. Na outra imagem é o mesmo lugar, é a Caatinga, é a vegetação da Caatinga durante a chuva. Observe que o verde está muito bonito. Choveu, as plantações pegaram força e nasceram novamente, criando suas folhas verdes, o verde bonito do cerrado. Então, a Caatinga não é só deserto, não é só seca, também chove. Chove pouco, mas quando chove, ele fica com a modificação da paisagem. A paisagem, ela modifica de uma área de plantações mortas para umas plantações vivas de cores verdes, certo? Então, aí é a força da nossa chuva e a importância da nossa água também. Em lugares onde o terreno é bastante inclinado, vamos ver aqui as três imagens abaixo. Como os morros. As chuvas fortes podem provocar deslizamento de terra, pois deixam o solo encharcado, carregando grande quantidade de terra para as partes mais baixas do terreno. Em algumas áreas de morro, ocorre a retirada das vegetações e a construção de moradias de maneira irregular. Então, as pessoas não têm onde morar, vão para os morros, destroem todas as plantações, todas as árvores, fazem sua casa de forma irregular, porque não pode construir naquele lugar. E o que acontece depois? Como não tem árvores, como não tem plantas para o solo ficar forte, que as plantas e as árvores, as raízes ficam no solo e deixam a terra forte. Mas como eles tiraram, eles derrubaram para construir as casas, ficou um solo fraco, um solo sensível, não é? Fácil de encharcar pela chuva. Aí quando vem a chuva, no tempo de inverno, aquela chuva que a gente sabe que é muita chuva, muita água, o solo fica muito encharcado e acontece o deslizamento. Eles derrubam, vem descendo, né? O barro destrói todas as casas que estão ali. Observe na imagem 1,
as plantas direitinho no seu lugar. Na imagem 2, já destruíram as plantas e construíram as casas. Na imagem 3, já mostra a chuva e o barro com deslizamento, levando todas as casas. Isso, eles perdem dinheiro porque construiu, né, os móveis, perdem a moradia deles, perdem os móveis, até podem também morrer soterrados pelo barro, porque encharcou o local, o solo, e o solo fez com que soltasse e deslizasse em todo o barro, retirando tudo o que tinha ali. Acontece, minha gente. Aqui mesmo já aconteceu e vocês viram, não é? Então, vamos para a página seguinte. Agora vamos falar dos rios do Pantanal. O Pantanal é uma extensão de uma área enorme, localizada no estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, tá? E se estende até o Paraguai e a Bolívia. Vamos ver pequeno trechos do Rio Paraguai. Dizem que quem chega lá no Pantanal, ao se instalar, sentem-se no paraíso. De manhã e no fim da tarde, o céu tem cores diferentes. E os bichos fazem festas. Por que os bichos fazem festas? Por causa do seu barulho. Os barulhos dos passarinhos cantando, os barulhos dos sapos, dos grilos. E vem em todos os lugares vocês escutam esses barulhos. Parecem festa. Se prestarmos atenção, quem sabe até ouvimos o jacaré mergulhando em uma lagoa. Lá tem vários. Tem também os rios com mais peixes, com jacarés, capivaras e piranhas de todo mundo. E também grandes fazendas onde se cria os gados e onde moram habilidosos peões de boiadeiro. O Rio Paraguai e seus afluentes, que são o Miranda, o Taquari, o São Lourenço, são os grandes canais de água que invadem os campos do Pantanal. Durante o verão, tá? Durante o verão a gente vê todos os afluentes. É uma verdadeira iluminação. É uma verdadeira inundação. Desculpa aí. De outubro a abril é época de cheia, é época de chuva, é época de inverno. E os rios, os bichos se escondem porque os rios eles aumentam de níveis. Lembra que eu falei que a força da água destrói e modifica a natureza? Então, se de outubro para abril no Pantanal é inverno, vai chover o tempo todo. Então vai alagar e vai inundar tudo aquilo ali. Então não veremos os afluentes do nosso rio Paraguai. Só veremos uma inundação só. Na época da seca, onde não tem muita chuva, que a gente sabe, né? Na época da seca, no verão, não tem muita chuva. O Parque Nacional do Pantanal, Mato Grossense, se revela. Por que acontece isso? Os rios, eles diminuem a água, porque não está chovendo mais. Os rios voltam ao seu nível normal. As planícies aparecem e formam as lagoas e as enseadas, onde os bichos aparecem para morar e gostam de tomar seu sol. Aí tem duas imagens, a primeira e a segunda. Na primeira imagem tem o rio Pantanal durante a cheia. Observe que o cavalo e o seu dono está passando dentro da água. Na outra imagem, temos o rio Pantanal durante a seca, durante o verão. Observe que não tem muita água, só tem uma pequena lagoa. Certo? Então, há dois diferentes elementos. Aliás, há dois diferentes motivos
duas diferenciações de um elemento só. Da água. Nosso elemento é a água. Então, as duas modificações. A primeira é a cheia, a força da água. E a segunda é a seca. O nível da água está baixo e ele não tem muita força. Então, com isso, vamos responder as duas questões. Qual é o assunto tratado no texto? O texto ele trata de um local, de um lugar. Qual é o rio? E de acordo com o texto, como são as paisagens do Pantanal durante a época da cheia e durante a época da seca? Vocês vão escrever aí. Vamos passar para a água do oceano? Então, observe a imagem aí, que nosso oceano também tem força e pode modificar a paisagem da natureza. A força dos oceanos aqui, ó, a força das nossas ondas, ao atuar constantemente por um longo período de tempo nas rochas, provocam o desgaste de todas as rochas, se transformando em conhecidos paredões, com o nome de falésias. Aí, nós estamos vendo as falésias no Rio Grande do Norte. As águas dos oceanos também são responsáveis por transformar grãos de areia, formando a paisagem das praias. Aquelas estampas de areia que temos, que podemos caminhar, podemos colocar nossa barraquinha, nossa cadeirinha, sentar para apreciar aquela paisagem. Ali também foi modificado pela força do oceano, força da água do oceano. Não foi o homem que colocou aquela areia ali para a gente não, tá? Foi a força da água do oceano que deixou aquela parte limpa, certo? Então, toda vez que você vai para a praia, você vê aquela estampa de areia com muita gente caminhando, muita gente sentada, brincando. Então, aquilo ali foi o oceano, a força do oceano, que criou para deixar aquela faixa de areia. Mas, com o tempo, né? Vocês sabem e conhecem que tem a maré alta e a maré baixa, né? Do mesmo jeito que tem época de chuva e época de seca. Do mesmo jeito que o nível do rio aumenta quando está chovendo e diminui quando está na seca no verão, né? Quando está no inverno e no verão eles modificam. A mesma coisa é a água dos oceanos. Elas aumentam e diminuem. Aquela faixa de areia que elas deixam ali, elas quando estão alta, elas cobrem com a água do oceano e a gente não vê areia nenhuma. Mas quando a água do oceano está baixa, nós vemos aquela faixa de areia enorme. Até a diferença nas ondas do mar. Quando a maré está alta, as ondas do mar estão mais fortes. E quando a maré está baixa, as ondas do mar estão mais fracas. É aí que mostra a diferença na modificação da paisagem que está ali na sua frente. Então, a água tem força e ela pode sim modificar toda a paisagem da natureza por onde ela passa. Na página seguinte, tem o jogo rápido sobre a aula de hoje, que foi a força da água, a ação da água. Vocês vão responder em casa. Tarefa para casa, viu, gente? E na próxima aula vamos corrigir, certo? Façam direitinho. Qualquer dúvida, me procurem. Estarei à disposição. Aqui vamos encerrar nossa aula de hoje sobre as ações da natureza na paisagem, a força da água que modifica as paisagens. Não esqueçam que vai ter mais atividades sobre isso. Até a próxima aula, gente.